Ela está querendo resolver, em sua maioria, os problemas dela. Ela não quer saber se ela precisa mudar, se ela não precisa mudar. Ela quer resolver um problema. Então, a maioria de nós não acreditamos que precisamos de uma escola para mudar, para a gente ser uma pessoa melhor. Então, é necessário, quando uma pessoa vai para uma escola de iniciação, é necessário que a pessoa esteja preparada. É necessário que esse processo, ela tenha conscientização de que ela vai precisar entrar num processo de mudança. Se ela não tiver essa conscientização, a escola não vai fazer bem para ela. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que ela se submete a um processo de iniciação espiritual, ela precisa entender o seguinte, que ela vai abrir mão dos enganos do mundo. Ela precisa ter uma outra visão de espiritualidade, de mundo. Ou seja, aquilo que é efêmero, aquilo que não tem importância, vai deixar de ter importância. Agora, só se consegue, não é a pessoa se desligar do mundo como as antigas escolas, não é isso. Às vezes a gente fala, né, que a pessoa precisa deixar de ser materialista, a sensação que dá é o seguinte, que a pessoa não precisa mais viver, ela não pode mais ter bens materiais, não é nada disso. Cada um, como diz o popular aí, né, cada um no seu quadrado, cada um na sua condição de vida, cada um no seu nível social. Agora a gente tem que entender o seguinte, ser desprendido da matéria é não ser escravo da matéria. Então, às vezes a gente vai ver pessoas que são muito bem de vida financeiramente, mas de alguma forma aquela pessoa é uma pessoa desprendida. Aquilo não escraviza ela. Aquilo não traz um... Ai, se eu não tiver isso... Ai, se eu não... Aquela pessoa que vive em função só daquilo. Esse é o ser espiritualizado. É aquele que utiliza os dons que ele tem no momento e usa em benefício da sua encarnação. Né? Então, se a disciplina dentro de uma escola iniciática não for implantada, o que vai acontecer? A escola vai falhar. E essa disciplina está ligada ao quê? A gente fazer o que a gente, na maioria das vezes, não quer fazer. Que é a mudança do nosso comportamento, que é a mudança dos nossos sentimentos, que é o abandono dos vícios. Nós não queremos. É muito natural que uma pessoa cheia de vícios, quando ela vem para uma escola de iniciação espiritual, no nosso caso a escola de aprendiz do Evangelho, é muito natural que quando o conteúdo que é transmitido para ela traz uma carga muito forte e ela começa, através do conhecimento que ela recebe, entrar em conflito com aquele conhecimento, aquilo começa a incomodar. Ela fala, peraí, mas estão falando que eu preciso fazer isso, que eu preciso fazer aquilo, que eu preciso mudar isso, que eu preciso mudar aquilo. E tem coisas que nós não queremos mexer. Então é muito natural que um iniciado, que uma pessoa que entra para uma escola de iniciação, quando entra em conflito com a disciplina da escola e as necessidades dele, materiais, é muito natural que ele tente fazer um processo inverso, que ele tente convencer de que aquilo para ele não está fazendo mal. Então ele pode continuar sendo aquela pessoa, ele pode continuar com aqueles vícios, porque no momento certo ele para, porque está havendo um conflito naquele momento. Então ele resiste. É natural que isso aconteça. Só que é como a gente falou lá atrás, quando a pessoa entra para uma escola de iniciação espiritual, ela não é orientadora, ela vai ser orientada. Então não é ela que vai dizer o que é bom para ela. Olha, o cigarro é bom para mim, a cachaça é boa para mim. Então, eu vou manter desse jeito porque isso não está fazendo mal nenhum para mim. Olha, eu continuo sendo a mesma pessoa de sempre. Olha, eu não preciso de nada, eu não preciso mudar, eu só vim aqui adquirir conhecimento. Então, nesse momento, ele está fazendo o que dentro da escola iniciática? Ele está querendo desvirtuar, às vezes até de forma inconsciente, as regras e as disciplinas dessa escola. É normal que isso aconteça com alguns alunos. Agora, se o dirigente, se as pessoas que estão conduzindo essa escola iniciática não tiverem a nítida firmeza, a clareza de objetivos, ele acaba sendo influenciado pelo aluno.
Então as regras passam a ser ditadas pelos alunos, pelos iniciados e não pela escola. Aí inverteu tudo. Então nessa compreensão do processo, a igualdade é para todos. Todo mundo pode vir para a escola de aprendiz do Evangelho. Todo mundo pode ir para uma escola iniciática. Agora, ficar dentro dessa escola é outra história. É a chamada seleção natural. As pessoas vêm para a escola, elas entram na escola e quando ela começa de alguma forma a ser cobrada por uma série de regras, por um sistema disciplinar, se ela não estiver madura para o processo, ela faz o quê? Ela vai embora. Ela vai embora. Então o que acontece? Os mais acomodados e rebeldes ainda podem ficar. Porque eles entram naquele outro processo que a gente falou lá atrás. Eles querem fazer com que a escola mude, não ele. Então o aluno não deixa de fumar, não deixa de beber, não deixa de roubar. Ele não deixa de fazer nada. E ele quer que aquilo seja, olha gente, vocês não podem interferir. Claro que não, nós como dirigentes, nós, em primeiro lugar, nós não somos fiscais da reforma íntima de ninguém. Né? Nós não fazemos, nosso papel não é esse. Só que o nosso papel é o papel de facilitador e também de cumpridor das regras e normas, da disciplina da escola. Que embora seja disciplina, ela também é disciplina com fraternidade. São nossos irmãos, mas não estão maduros para o processo. Se não estão maduros para o processo, não é a hora deles. Não é a hora deles. A partir do momento em que eu quero mudar as regras de uma escola iniciática, eu não estou querendo ser orientado. Eu estou querendo orientar. Ou seja, eu ainda não estou maduro para o processo. Então existem algumas pessoas que vão demorar um pouco mais. Por isso que o dirigente não tem que ter medo de perder aluno. Primeiro, que ele não está perdendo ninguém. Ninguém é dele. Por quê? Tem medo de perder. É melhor que ele fique ali, porque se ele... Aqui dentro... Não, peraí. Vamos definir em primeiro lugar. Você entendeu o que é uma escola iniciática? O cara vem para cá porque ele quer mudar. Isso não significa que ele vai mudar da noite para o dia. Todos nós somos testemunhas disso. Mas peraí, se ele não está disposto a entrar e vestir a camisa, a se submeter ao processo, ele não está maduro. Ele ainda é um rebelde. Então ele quer trazer o mundanismo para dentro da escola. Ele não quer deixar a escola entrar dentro dele e operar as transformações que são necessárias. Ele quer continuar manipulando as coisas. E aí se engana ele, se engana a turma e se engana o dirigente. Achando que está fazendo um grande bem deixar que esse aluno rebelde, que não compreendeu o processo, que não quer fazer isso, que não quer se submeter às regras da escola, achando que deixando ele ali, nós estamos fazendo um bem para o aluno. Isso não é verdade. Isso é uma grande mentira. Esse tipo de conceito só serve para massagear ego de dirigente vaidoso que quer ver a sua escola cheia de alunos. O Armão sempre falou, mais vale um aluno modificado do que 50 indecisos. Mas veja bem, um método organizado, muito bem organizado, chega um momento em que a seleção natural é natural, ela vai ocorrer. Agora, aqueles alunos que realmente estão comprometidos, se eles realmente estiverem a fim de fazer o negócio, eles vão ficar. Eles vão ficar. Uma escola bem estruturada, bem organizada, uma escola iniciática bem organizada, ela não fica sem aluno. Ela não fica. Mesmo que 1 ou 2, 3, 4, 10 saiam, vão embora. Ficaram? Alguns ficaram, mas estão comprometidos e com vontade? Sim. Acabou. A escola está cumprindo o papel dela. Então, nós não podemos aceitar que dentro de uma escola de iniciação espiritual, que só entra quem está afim de fazer, vocês leram o texto que eu dei para vocês? Leram? Então, só vai para a escola quem está afim. Eu quero. Primeiro, o cara tem que ter vontade. Porque às vezes é só a gente fazer uma análise do nosso próprio comportamento dentro da escola.
uma pergunta que às vezes se faz. Por que, quando a gente começa o nosso processo de reforma íntima, aqueles alunos que estão comprometidos, eles começam num gás muito grande. Eu quero melhorar, eu quero fazer, eu quero me transformar. Só que vai chegando um determinado momento que a curva vai acentuando para baixo, né? Ou seja, parece que a gente vai tirando o pé do acelerador. E aí você passa a repensar algumas coisas. Aí você começa a desacelerar o negócio. E isso é normal. Por quê? Porque a nossa vontade não é firme o suficiente para manter uma linha de trabalho. Isso é natural. Por que não se muda? Porque a nossa vontade ela não é constante. Chega um momento do processo de reforma íntima que a gente se distancia. Aquilo parece que se perde. Por isso que o dirigente tem um trabalho muito importante nessa hora, que é o de estimular os alunos nesse processo. Por isso que nós temos ferramentas que nós vamos conversar mais para frente nesse processo de iniciação espiritual. Então, é importante que nós entendamos o papel de uma escola iniciática, para a gente amanhã não ficar falando besteira por aí, falar, coitadinho, deixa o aluno aí, ele não está fazendo mal para ninguém, está perdendo o tempo dele. Ele não compreendeu o processo. Mesmo que ele tenha dificuldade em alguns pontos, alguém dentro da turma, dos trabalhadores, vai auxiliar. A Lucy vai falar sobre a questão da caderneta e a gente vai entender um pouco melhor essas coisas. De alunos com dificuldade de escrever. Se ele quiser ficar na escola, ele tem ajuda. Ele tem. Mas ele fica com vergonha. Eu tive uma aluna que ficou com vergonha porque ela não sabia escrever, ler e escrever. Eu falei, não se preocupe com isso, você vem, a gente conversa, alguma das meninas conversam com você, te ajudam, você fala o que você entendeu e a gente escreve. Eu tenho vergonha. Eu até entendo, mas ela está na escola para quê? Para justamente trabalhar isso. Como também já tive aluno que voltou a estudar, porque achou tão importante aquilo, estava tão estimulado que ele foi estudar. Primeiro, o aluno tem que ter conhecimento do método. Nós temos que falar para ele como é o negócio. Olha, vai acontecer assim, 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 assim e assim. Ele não pode ser pego de sopetão. Ele não pode ser pego da noite para o dia. Falar, amanhã vocês vão ter um caderno de tema que vocês vão começar. Ele não pode, isso não pode acontecer. Nós não podemos falar de reforma íntima numa escola iniciática para o aluno só lá naquela aula, que acho que é a 8ª aula, né, onde a gente fala da introdução ao processo de reforma íntima. Isso tem que começar na assistência espiritual, lá no T2, na sessão doutrinária. É lá que começa a falar de reforma íntima. Para que quando o aluno entre na escola, ele saiba exatamente o que ele está fazendo ali. Então, esses estágios anteriores são extremamente importantes para o aluno. Para ele ir conhecendo aos poucos, didaticamente, até chegar na escola, o que espera. Por isso que no nosso processo a gente implantou as escolas de iniciação espírita dentro da nossa casa, no Apóstolo, no Inconfidentes. Começa por onde? Sessão doutrinária. Vai fazer sessão doutrinária. Sai da assistência espiritual, vai para a sessão doutrinária. Da sessão doutrinária vai fazer o quê? Curso básico. E dali vai para curso preparatório para a escola de aprendiz do Evangelho. Então a gente, mesmo o curso básico, por exemplo, que é um curso filosófico, de filosofia espírita, que transmite o conhecimento da doutrina, uma síntese do conhecimento da doutrina, nós temos que falar de reforma íntima. Nós temos que falar dos nossos objetivos ali. Que a gente não está só para conhecer a história da doutrina. Então, quando a gente vai preparando o aluno antes, olha, vai ter isso, vai ter aquilo. O nosso curso preparatório para a Escola de Aprendiz do Evangelho já começa a entrar só no aspecto da reforma íntima. E aí existem aqueles temas que nós damos sem a obrigatoriedade deles fazerem, aquelas frases, aqueles pensamentos para eles irem trabalhando na semana, que já é a preparação lá na frente para uma série de coisas. Por quê?
Porque a gente já vai preparando os alunos antes. Aí, quando eles chegarem na escola, eles já estão plenamente conscientes do que eles estão fazendo ali. Então, a escola de aprendiz do Evangelho, diante do que a gente colocou aqui, é uma visão moderna das escolas iniciáticas que a gente colocou, né? Aquelas escolas de sabedoria, as várias vertentes das escolas iniciáticas, como dos monges, dos iogues e dos faquires. Ela é uma atualização desse processo. Para o quê? Para o mundo moderno. Então, o adepto, o aluno, quando vem para uma escola dentro do centro espírita, uma escola de aprendiz do Evangelho, ele não precisa abandonar a casa dele. A mãe, o pai, a esposa. Ele vai ser um iniciado espiritual, mas ele vai levar o que ele aprende aqui para o mundo, que é muito mais importante, para a vivência. Porque o Evangelho de Jesus é um processo de iniciação espiritual. É um processo iniciático, o Evangelho do Mestre. Então, quando a gente se submete a ele, esse processo faz grandes transformações na nossa vida. Então, na escola de aprendiz do Evangelho não vai exigir a renúncia dos bens materiais, não vai se isolar da sociedade, nós não vamos fazer teste físico, mental. Ela está aberta para todos, a escola de aprendiz do Evangelho está aberta para todos os que quiserem se submeter ao seu processo iniciático. Então nós temos que ser muito claro com os nossos alunos. Se o aluno perceber que não dá para ele, o dirigente não tem que ficar se ajoelhando no chão e pedindo pelo amor de Deus para ele não sair. O aluno se conscientizou de que não é o momento dele. Ele não quer. Muito melhor ele continuar fazendo o tratamento espiritual a vida inteira, se é o que ele deseja, do que ele fazer uma escola totalmente contrariado. Não vai absorver, não vai entrar nada. É um erro nosso falar assim, deixa ele aí, uma hora muda. Se a gente faz isso, a gente descaracteriza a escola iniciática. A gente descaracteriza, ela passa a não ser. Então não existe o aluno ouvinte que está lá só para ouvir, ele não faz nada, ele não participa de nada. Esse aluno, ele está descaracterizando a escola de aprendiz do Evangelho, que é uma escola de iniciação espiritual. Ele não está maduro para o processo. Então é assim, se a gente compreender esse processo, depois vocês leem esse capítulo da apostila direitinho, porque foi tudo mais ou menos o que a gente falou aqui hoje. Se nós entendermos a importância de uma escola iniciática, nós vamos dar qualidade de trabalho para as nossas casas espíritas, focar muito bem a proposta que o Armon trouxe como escola de iniciação espiritual e entender que o nosso compromisso, o nosso papel como dirigentes de escola de aprendizes é justamente fazer o programa funcionar. É fazer o programa funcionar. No Vivência do Espiritismo Religioso, diz o seguinte: as inscrições para a turma de escola de aprendizes do Evangelho são abertas ao público sem qualquer restrição, seja de ordem religiosa, material ou pessoal. Sugere-se que jovens até 18 anos sejam encaminhados à mocidade espírita. As inscrições podem ser aceitas até a aula 13, que corresponde à implantação do caderno de temas. Algumas coisas para a gente analisar. Aqui está dizendo o seguinte: as inscrições podem é diferente de devem.